Desenvolver nossos talentos é um ato de adoração, e quando fazemos isso para Deus, Ele nos guia para níveis maiores. Capítulo 12. Desenvolvendo meus talentos. Descobrir os dons que Deus colocou em mim foi uma virada de chave, mas entender que esses dons precisavam ser cultivados com responsabilidade foi o que realmente me fez amadurecer. Porque dom é ponto de partida, não de chegada. É semente, não fruto pronto. É graça concedida, mas também responsabilidade assumida. E foi a partir desse entendimento que comecei a perceber que não bastava ter talento, eu precisava desenvolvê-lo. Durante muito tempo, eu achei que se Deus me deu um dom, ele funcionaria sozinho, que por ser algo espiritual não exigiria tanto de mim. Mas na verdade é que talento sem esforço estagna, e dom sem dedicação perde impacto. O dom vem de graça, mas o talento exige intencionalidade. Precisa ser treinado, afinado, cuidado. E mais do que isso, precisa ser entregue com excelência, não para agradar pessoas, mas para honrar o propósito que Deus nos confiou. Esse processo me ensinou que excelência não é vaidade, é devoção. É você olhar para aquilo que Deus colocou nas suas mãos e decidir servir com o melhor que você tem. Não por obrigação, mas por honra. Não para ser conhecida, mas porque você entendeu que está servindo o rei. E para o rei não se entrega qualquer coisa, se entrega o melhor. Foi nesse ponto que Colossenses 3 me confrontou com amor e clareza. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, do 23 ao 24. Esse versículo mudou completamente a minha forma de enxergar o que eu faço, porque me fez parar de buscar reconhecimento de quem me aplaude e me levou a buscar a aprovação de quem me chamou. Desenvolver meu talento passou a ser um ato de obediência, não de vaidade, uma resposta de amor, não de insegurança. E foi aí que eu entendi. Deus não espera que eu seja perfeita, mas espera que eu seja fiel ao que ele me confiou. Fidelidade é continuar servindo com excelência, mesmo quando ninguém vê. É estudar, separar, ajustar, tentar de novo. É se importar com os detalhes. Não para impressionar os outros, mas porque você sabe que está construindo algo eterno. É cuidar daquilo que Deus te deu, como quem administra algo sagrado. Porque é isso que o talento é. Uma oportunidade de manifestar o céu na terra, com as ferramentas que o Pai colocou nas suas mãos. E isso exige intencionalidade. Não basta só sentir, é preciso se comprometer. É preciso aceitar que, para florescer, vamos precisar passar pelo incômodo do aprimoramento. Que a excelência custa esforço, mas que o esforço gera fruto. E fruto, quando amadurece, alimenta pessoas. E é esse o propósito. Foi nesse entendimento que Provérbios 22 se tornou verdade prática na minha vida. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Provérbios 22 ao 29. Esse texto me mostrou que excelência abre portas, que Deus honra quem honra o que tem nas mãos e que o desenvolvimento do talento não é vaidade, é estratégia divina. Porque quanto mais você se compromete com o que carrega, mais espaço Deus abre para que você manifeste aquilo em lugares estratégicos. Foi nesse caminho de desenvolvimento que também precisei lidar com uma das maiores sabotagens da nossa geração: a comparação.
Enquanto eu estava focada em crescer, a comparação tentava me desviar com sentimentos de inadequação. Começava a olhar para o talento do outro, o tempo do outro, o alcance do outro. E, de repente, o que eu carregava parecia pouco, inútil, pequeno. Mas Deus me confrontou com amor. Me lembrou que talento não é ferramenta de competição, é instrumento de missão. Que o talento do outro não anula o meu e que se ele me confiou algo é porque ele quer alcançar pessoas específicas através de mim e do meu jeito. O problema é que a comparação nos paralisa. Ela faz a gente achar que precisa fazer igual, quanto na verdade precisa fazer com verdade. A verdade exige humildade para aprender, coragem para tentar, consistência para continuar, mesmo sem palco, mesmo sem destaque, mesmo sem certeza de onde isso vai dar. Foi quando voltei ao que Paulo escreveu a Timóteo. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. 2 Timóteo 1,6. Essa chama precisa ser mantida. Ela não se sustenta sozinha, e isso me ensinou que desenvolver meus talentos exige vigilância. Não basta saber que o dom está lá, é preciso ativá-lo, cuidar, alimentá-lo com prática, estudo e exposição e fé. Porque dom parado apaga, talento negligenciado enferruja. E o que foi dado por Deus precisa ser devolvido a Ele, não com perfeição, mas com fidelidade e zelo. Desenvolver meus talentos também me levou a entender que nem todo o processo seria visível. Há muito trabalho nos bastidores do que no palco. E tudo bem. Deus nos forma nos bastidores. É no silêncio da preparação que Ele testa a nossa motivação, molda nosso caráter, alinha a nossa entrega, porque o talento pode nos levar longe, mas só o coração alinhado com o céu vai nos manter de pé quando o reconhecimento chegar. Aprendi com o tempo que o desenvolvimento de um talento não acontece só quando estou com a mão na massa. Ele acontece também nas pausas, nos momentos em que Deus me impede de avançar, porque está tratando algo interno que sustentará o externo. Nessa hora, é fácil confundir pausa com retrocesso. Mas hoje eu entendo. Cada vez que Deus me fez parar, Ele estava me fortalecendo para um tipo de entrega mais profunda. E nessa construção interna, percebi o quanto o talento se torna potente quando é alinhado com o tempo de Deus. Porque talento fora do tempo não gera fruto, gera frustração. Por isso, não basta querer ser excelente, é preciso saber esperar com maturidade. E isso também é desenvolvimento. É quando o coração aprende a servir no culto e crescer sem pressa. É fazer com qualidade mesmo quando ninguém está assistindo. É esse tipo de entrega que o céu encontra espaço de se manifestar, porque o talento nasce de um coração disponível, se torna uma semente viva, e onde houver terra, ele vai florescer. Talento não é sobre aparecer, é sobre servir. Não é sobre aplausos, é sobre fidelidade. Não é sobre a velocidade em que você cresce, é sobre a integridade com que você entrega. Desenvolver meus talentos me ensinou a parar de esperar por validação externa para obedecer a um chamado interno. Me ensinou que excelência tem mais a ver com coração do que com técnica. Que zelo é espiritual e que trabalhar bem o que eu recebi é uma forma de adoração. Você não precisa dominar tudo agora, mas precisa começar. Precisa estudar, precisa se dedicar, mesmo que ninguém perceba. Porque o talento só se revela à medida que ele é usado.
E quanto mais você serve com sinceridade, mais o céu te afia. E se hoje você ainda não se sente pronta, não tem problema. Pronta, ninguém está. Mas disponível, você pode estar. E o céu sempre encontra espaço para um coração que está disponível a ser moldado. Não enterre o talento que recebeu por medo, comparação ou insegurança. Você carrega algo que precisa ser visto, vivido e entregue. Deus te deu isso por um motivo. Não esconda, desenvolva. Vamos orar? Papai, obrigada pelos talentos que o Senhor me deu, mesmo quando eu não soube reconhecê-los. Me perdoa por tantas vezes em que eu enterrei o que recebi por medo de não estar à altura, por ter parado no meio do processo achando que era pouco demais, ou por ter desejado o talento de alguém, esquecendo da graça que o Senhor derramou sobre mim. Me ensina a servir com zelo, a crescer com humildade, a desenvolver o que carrego sem ansiedade e sem vaidade. Me ensina a ver valor no processo e a não desprezar os dias de bastidores. Papai, tira de mim a pressa de me destacar e coloque em mim a paixão por te entregar o melhor que posso. Que eu jamais me acomode no que eu já sei. Que eu jamais trate com descaso o que o Senhor confiou nas minhas mãos. E se um dia eu esquecer que servir com excelência é honra, me lembra com carinho. Filha, você não precisa ser perfeita, só precisa ser fiel ao que te confiei. Amém.